Então, meus amados irmãos, vamos fazer menção da nossa leitura hoje no livro do profeta Jonas, o capítulo 1, dos versículos 6 ao versículo 9. Jonas, capítulo 1, do versículo 6 até o versículo de número 9. Amém? Diz assim a palavra do Senhor. E o mestre do navio chegou-se a ele e disse-lhe: Que tens dormentes? Levanta-te, invoca o teu Deus, talvez assim Deus se lembre de nós, para que não pereçamos. E dizia cada um ao seu companheiro: Vinde e lancemos sortes, para que saibamos por que causa nos sobreveio este mal. E lançaram sorte, e a sorte caiu sobre Jonas. Então lhe disseram: Declara-nos tu agora, por que razão nos sobreveio este mal? Que ocupação é a tua? E de onde vens? Qual é a tua terra? E de que povo és tu? Versículo 9, Jonas vai responder. E ele lhes disse: Eu sou hebreu, e temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra seca. Louvado seja o nome santo do Senhor. Somente até o versículo 9, irmãos. Quero nesta noite usar esse tempo oportuno que foi nos concedido, agradecer a Deus por esta rica oportunidade, pela confiança que assim o pastor Wellington tem nos concedido. E nesta noite eu queria quero falar com os irmãos acerca de um profeta chamado Jonas, de um homem a qual Deus enviou a sua palavra. Jonas, ele recebe a palavra do Senhor para ir para Nínive, E é interessante, irmãos, quando nós não queremos ouvir a voz de Deus, quando nós não queremos obedecer à voz de Deus, nós só vamos descendo, nós só vamos declinando, nós só vamos, a cada passo que damos é profundo do poço. A Bíblia vai dizer que a palavra do Senhor, ela veio a Jonas, filho de Amitai, dizendo: levanta-te e vai à grande cidade de Nínive. Obrigado, irmão. E clama contra ela, porque a sua malícia já subiu até mim. Amados, o desejo de Deus é que todos sejam salvos. A misericórdia de Deus, o amor de Deus é para abranger, é para que seja alcançada todas as nações. O apóstolo Pedro vai dizer em Atos, no capítulo 10, que Deus, de certo, não faz acepção de pessoas. Quando João vai dizer no capítulo 3, versículo 16, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho unigênito para que todos, sem exceção, para que todo aquele que nele crê não pereçam, mas tenha a vida eterna. Por quê? Porque o nosso Deus, Ele criou tudo, Ele formou todas as coisas, foi Ele quem fez o ser humano. Então o desejo de Deus é que o homem voluntariamente o sirva. E a cidade de Nínive era uma cidade perversa, aonde os seus guerreiros, quando pegavam seus adversários, eles faziam atrocidade, eles arrancavam sua pele, eles usavam dos requintes mais cruéis para matar os seus rivais, os seus inimigos, uma vez que já estavam presos, rendidos, e mesmo assim eles usavam dos atos mais cruéis para tirar a vida daquele povo. E achando pouco isso, eles se autodenominavam uma nação indestrutível, uma vez que as suas muralhas tinham 30 metros de altura. E segundo a história diz que 3 carros passavam por cima dos seus muros, um pelo outro, ou seja, eles se colocavam acima do nosso próprio Deus.
mas para Deus, irmãos, não tem muralha. Para o nosso Deus não tem profundidade, não tem altura. O Senhor verdadeiramente está no seu trono. Deus, Ele olha para a terra e Ele tem que se encurvar. Não tem como, ninguém jamais teve a capacidade de chegar na morada do Altíssimo, no seu trono, porque o nosso Deus, verdadeiramente, Ele é um Deus poderoso, Ele é um Deus misericordioso, Ele é um Deus que usa de misericórdia e de bondade. Haja vista que Jonas, ele recebe a palavra do Senhor para ir para Nínive, mas ele vai pensar consigo mesmo. E os nossos pensamentos, irmãos, não são os pensamentos de Deus, nem os pensamentos de Deus são os nossos pensamentos. Os pensamentos de Deus são totalmente diferentes. Quando nós queremos agir da nossa forma, do nosso jeito, nós agimos com juízo, com vingança, queremos a destruição, queremos que a pessoa morra, mas Deus não. O nosso Deus, Ele quer que as pessoas vivam e que se arrependam e que sejam salvas e que sejam libertas dos seus pecados. Deus, verdadeiramente, Ele criou o homem para que verdadeiramente ele fosse salvo e tivesse o direito de entrar nos céus pela porta. Então Jonas, ele vai descer para Jope, compra a sua passagem, vai para Tarsus, e na cidade, no meio do caminho, irmãos, Deus, ele vai interromper a viagem de Jonas, porque quando Deus fala, o céu se abre, o Espírito desce, e ouve-se a voz do Senhor. Quando o Senhor fala, até o inimigo, até o diabo, ele tem que obedecer à voz do Senhor. Uma ordem de Deus, ela não pode ser revogada, mas ela tem que ser cumprida, porque quando Deus manda, Ele não está pedindo simplesmente por favor, Ele está dizendo que tem que ser feito. E se nós não nos levantarmos para fazer, Deus, Ele vai achar um meio dos quais eu vou me levantar, dos quais a irmã e o irmão também irão se levantar. Mas se Deus quiser que nós façamos uma coisa, Deus, Ele tem os seus meios de trabalhar, e nós vamos nos levantar humildemente, porque assim nós impomos. Eu só faço se Deus fizer assim por mim, eu só vou orar se Deus fizer assim, eu só vou evangelizar se Deus fizer assim, eu só vou fazer um propósito em prol disso. Não, irmãos, quando Deus quer que nós façamos alguma coisa, Deus verdadeiramente nos aquebranta, nos humilha, e depois nós vamos nos levantar humildemente e vamos dizer como Isaías: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim para esta obra tão gloriosa. Jonas vai para Tarsus, irmãos, mas ele não imagina, olha só, a omissão e a desobediência, o que gera na vida das outras pessoas. Jonas vai para Tarsus, compra sua passagem e vai para o profundo do navio, para o lugar mais baixo. E sabe por que Jonas desce para lá? Ele já sabia da ação de Deus, ele já sabia que Deus ia se movimentar, ele já sabia que Deus ia fazer algo para que a sua ordem fosse cumprida. Ele desce para lá, mas Deus, Ele soprou o vento, e quando Deus sopra o vento, ao contrário, ninguém pode segurar a mão de Deus, irmãos. Ninguém pode se esconder dos olhos do Altíssimo, e Davi vai dizer isso no Salmo 139, Senhor, para onde me irei eu da tua presença? Nós não podemos nos esconder da presença do Senhor. Davi vai dizer: se eu subir para o céu, Senhor, eis que o céu é a tua morada. Se eu descer no mais profundo do abismo, os teus olhos são como chama de fogo. Para o Senhor não tem escuridão, não tem trevas. O Senhor conhece tudo, o Senhor vê todas as coisas. Não tem, Senhor, como eu me esconder da tua presença. Ninguém foge, irmãos, de diante das mãos do Senhor. Ninguém consegue fugir, aleluia, de diante do chamado que Deus assim tem na sua vida. Não tem como. Não tem como nós dissermos que não vamos mais, porque o nosso Deus, Ele não abre mão da sua família, Ele não abre mão de você. Você é propriedade peculiar do Senhor. Deus, Ele nos escolheu verdadeiramente para sermos sacerdotes reais,
para sermos uma geração santa, eleita, povo escolhido. Então, quando Deus nos escolheu, Ele conta conosco. Então Jonas, ele vai para Tarsis e desce e se esconde, e Deus vai soprar o vento. Irmãos, é interessante que enquanto Deus não sopra o vento, nós estamos tranquilos. Enquanto o vento não sopra ao contrário, está tudo bem. Estamos totalmente acomodados. Mas quando Deus sopra o vento, nos levantamos, oramos, choramos, clamamos, e Deus do alto, Ele ouve a oração dos seus servos. Então a Bíblia diz que Jonas se esconde e vai dormir. Eu imagino, amados, a perturbação daqueles marinheiros. Eu imagino a preocupação dos tripulantes daquele navio. Eu imagino umas percas, porque a Bíblia vai dizer que o vento soprava tão forte, porque Deus manda no mar, irmão. Deus manda no céu, Deus manda na terra, Deus manda nos peixes, Deus manda nos leões, Deus manda nas bestas feras. Quando Deus manda, tem que obedecer. Por quê? Porque Ele criou, Ele formou todas as coisas, tudo conforme a sua boa vontade. Então, quando Deus fala, até o mudo, ele ouve a voz poderosa do Senhor e obedece. Quer ver? Jesus, ele vai repreender um demônio do homem que ele era mudo e surdo. Jesus falou assim, não importa se você é mudo e surdo, mas eu te ordeno que saias dessa vida e não torne mais. O demônio saiu da vida daquele jovem lunático e nunca mais ele foi perturbado. Sabe por quê, irmãos? Porque a voz de Jesus Cristo, aleluia, ela é forte, ela é poderosa e verdadeiramente liberta, é diferente. Então os homens, Deus manda o vento sobre o mar, e o navio estava quase se quebrando, e a Bíblia diz que aquele marinheiro, aqueles homens desceram até o porão, porque os seus trabalhadores remavam esforçadamente, mas o barco não saía do lugar. E por que não saía do lugar? Porque Deus não queria que saísse. Então eles descem até Jonas e dizem para ele, levanta-te, o que tu tens dormentes? Como tu podes dormir em meio à guerra? Irmãos, eu quero abrir aqui uma síntese, que nós estamos em guerra. E o apóstolo Paulo vai dizer aos irmãos de Efésios no capítulo 6, e no versículo 10 e 11, ele vai dizer que nós temos que nos revestir de toda a armadura de Deus, para que possamos estar firmes no dia mau. E ele vai dizer que fazendo tudo isso, ficai firme. Nós estamos em guerra espiritual e não podemos ficar dormindo. Temos que nos levantar, temos que nos posturar de pé e de joelho, porque eu costumo dizer que um crente de joelho, ele vê mais do que um curioso na ponta dos dedos. Então vamos entender uma coisa, que quando o crente clama, Deus responde do alto. Então os homens vão até Jonas e dizem, como é que você pode dormir no meio de uma tribulação dessa? Como é que você consegue dormir no meio de uma tempestade dessa? Eles vão perguntar, rapaz, de onde tu é? Qual é a tua ocupação? Que Deus é esse que você teme? E a Bíblia vai dizer que o próprio Jonas vai dizer, eu sou hebreu e temo o Senhor, Deus do céu, e que fez o mar e a terra seca. Então a Bíblia vai dizer que aqueles homens temeram e conheceram que verdadeiramente eles ficaram pasmos e disseram, como você pode fazer isso? Fugindo de diante desse Deus, irmãos. Aqueles homens, eles eram pagãos, eles sabiam do poder do Deus Todo-Poderoso, eles temeram, e eles disseram, o que nós vamos fazer contigo? E Jonas vai dizer, olha, me lança sobre o mar, e toda essa fúria do mar, ela vai cessar. Aí a Bíblia diz que antes de lançar Jonas no mar, eles oraram, eles pediram, eles clamaram dizendo, Senhor, que o Senhor não venha trazer sobre nós nenhum dano por causa do sangue deste homem. Sabe por quê? Porque foi Jonas mesmo que procurou aquela situação, foi Jonas mesmo que quis fugir da presença do Senhor,
Foi ele mesmo que não quis ir pregar em Nínive, irmãos. Quando o Senhor ele nos manda fazer alguma coisa, nós temos que nos levantar e temos que ouvir a voz do Senhor. E a Bíblia diz que Deus ele é tão misericordioso que aqueles homens levantaram Jonas e lançaram ao mar. E a Bíblia vai dizer que cessou o mar da sua fúria. E temeram, pois, aqueles marinheiros, estes homens, ao Senhor, com grande temor, e ofereceram sacrifício ao Senhor, e fizeram votos. A Bíblia não diz que votos eles fizeram, mas eles ficaram conhecendo o tamanho do Deus que Jonas servia. Enquanto isso, Deus preparou um grande peixe, sabe para quê, irmãos? Para guardar a vida de Jonas, para que tragasse ele, para que levasse ele. E a Bíblia vai dizer que Jonas, ele orou ao Senhor, seu Deus, das entranhas do peixe. E Jonas vai dizer: na minha angústia eu clamei ao Senhor, e ele respondeu-me do ventre do inferno. Gritei e tu me ouviste a minha voz. Irmãos, Deus está no céu, mas a sua audição, ela não tem limite. Deus ouve o clamor que você faz pela madrugada, quando dobra os seus joelhos. Deus ouve as suas orações, quando as palavras não saem da sua boca. Deus ouve os gritos de desespero que nós damos muitas das vezes dentro de nós, que não falamos para que o inimigo não saiba o que nós queremos expressar, mas o nosso Deus, ele conhece e vê e sabe. Mesmo antes que as palavras saiam da nossa boca, Deus ele já sabe do que nós queremos e do que nós precisamos. Então a Bíblia vai dizer que Jonas orou ao Senhor e Deus deu ordem ao peixe. Irmãos, nós servimos a um Deus grande. Eu quero falar para os irmãos nessa noite que não tem muralha que prenda um cristão, não tem ventre de peixe que consiga prender o crente, não tem prisão que consiga prender crente. Ninguém pode deter o povo do Senhor. O povo de Deus é um povo que ninguém pode deter, ninguém pode prender, ninguém pode parar. A herança de Jacó, aleluia, os descendentes de Abraão, os eleitos, ninguém nunca conseguiu e não vai conseguir. Tentaram de todas as formas matar, tentaram prender, tentaram calar, não vai conseguir, irmão. Sabe por quê? Porque o nosso Deus é poderoso, aleluia, e quando ele entra, aleluia, em ação, ninguém pode parar, ninguém pode impedir, ninguém pode dar ordem no nosso Deus, mas o nosso Deus é quem dá ordens. Prenderam João, prenderam Paulo e Silas na cidade de Troade. Eles estavam pregando o evangelho, libertaram uma jovem que era escrava de 13 senhores, era adivinha, mas Paulo, orando por ela, olhou e disse: eu te repreendo, demônio, que nunca mais tu torne para essa jovem. Ela foi liberta. Os homens prenderam Paulo e Silas. Agora as cadeias não foram capazes de conter os adoradores que adoravam ao Senhor em espírito e em verdade. A Bíblia diz que lhe deram 40 menos 1 açoites, prenderam eles na masmorra, no tronco. Mas a Bíblia diz que perto da meia-noite, Paulo e Silas adoravam e entoavam hinos de louvores ao Senhor, e Deus enviou o seu anjo, e que quando colocou os pés sob a prisão, a Bíblia vai dizer que as cadeias se quebraram, as portas se abriram. E sabe por quê, irmãos, que as portas se abriram? Porque o nosso Deus, aleluia, é poderoso, e as prisões não podem segurar, aleluia, um verdadeiro adorador. Aqueles que adoram ao Senhor, que conhecem ao Deus que serve, que não se entregam em meio às lutas, mas que diz: Senhor, eu estou aqui e eu sei que meu Redentor vive. Prenderam Pedro, Atos capítulo 12, e Herodes já tinha matado Tiago ao fio da espada, e disseram: quando passar a festa, nós vamos também oferecer a Pedro e vamos matar. Mas a Bíblia diz que a igreja orava continuamente pela vida de Pedro. Irmão, quando a igreja ora, meu Deus,
Deus, ele arranca reinos. Deus estabelece reinos. Quando a igreja ora, as potestades caem por terra, os principados caem por terra. Quando a igreja ora, aqueles documentos que são tramados, que iam ser voltados nas escondidas, eles são arquivados. Quando a igreja ora, o inimigo, ele fica sem poder trabalhar. As forças no mundo espiritual, elas são neutralizadas. Quando a igreja ora, Deus liberta o drogado. Quando a igreja ora, Deus liberta aquela pessoa que é viciada na drogas, na bebida. Quando a igreja do Senhor se coloca de pé, que ela não fica dormente, mas quando ela se levanta para orar, aleluia, as portas do inferno estremecem. Sabe por quê? Porque uma oração do justo pode muito em seus efeitos. Daniel orou 1 dia, 2 dias, 10 dias, 15 dias, 21 dias, o céu parou. O príncipe da Pérsia e dos Medos travou, mas Deus falou: não adianta, enquanto estiver adorador orando, tem vitória na terra. Enquanto estiver adorador orando, aleluia, tem milagre na terra. Então o anjo envia, Deus envia outro anjo, desce lá, Gabriel, leva a espada, corta a cabeça de demônio, entrega a mensagem para Daniel. Nós precisamos sair das zonas de conforto, das quais muitas das vezes as circunstâncias tentam nos adormecer e dizer: Senhor, eu estou aqui, mesmo me arrastando, mas eu quero te adorar, mesmo chorando, mas eu quero orar, Senhor. Eu não tenho mais palavras para falar, Senhor, mas eu quero dizer que eu estou ferido, mas eu sou um soldado do teu exército. Deus te ouve, minha irmã. Deus te ouve, meu irmão. O Senhor te ouve. Quando Deus, ele ouve alguém, é porque Deus, ele vai trabalhar em favor daquela pessoa. Então o Senhor, ele ouviu a oração de Jonas, e aí a Bíblia diz que veio novamente a palavra do Senhor. Deus ouviu a oração da igreja, e perto da meia-noite Deus não enviou não, irmãos, foi o próprio anjo do Senhor. Há momentos que Deus, ele envia o socorro, e há momentos que o próprio Deus, ele vai de encontro, é diferente. Aí a Bíblia diz que o anjo do Senhor vai até a prisão, Pedro guardado por 16 soldados. Aí o anjo do Senhor chegou, tocou no lado de Pedro, Pedro dormindo. Eu acho incrível, irmão, que crente é esse? Sabendo que vai morrer dormindo. Pedro sabia que se ele partisse, ele ia estar na glória com Cristo. Aí a Bíblia vai dizer que o anjo tocou em Pedro e disse: Pedro, coloca a sua capa, calça a tua sandália e me segue. Olha que coisa linda. As portas se abriu sozinho e Pedro foi saindo. Quando chegou na esquina, o anjo falou: pode ir, Pedro, estás livre, porque ninguém consegue prender a igreja do Senhor, aleluia, porque ninguém consegue prender aquele a qual o Senhor quer livre. As ânsias da morte, aleluia, não conseguiu prender ao nosso Redentor, o Cristo. Paulo, ele vai dizer, aleluia, que a morte foi tragada, que o inferno foi vencido. Sabe por quê? Porque o nosso Deus é poderoso. O nosso Deus, aleluia, ele é santo e verdadeiro, e ninguém pode, aleluia, se suster diante do Senhor. Olha o que o Senhor vai falar para Josué, capítulo 1, versículo 9. Josué, não te mandei eu, esforça-te e tem bom ânimo. Irmão, a palavra de Deus para nós é que nos esforcemos, é que no meio das adversidades nós viemos ter coragem, ter bom ânimo. Ter bom ânimo é tirar força de onde não tem mais. Há momentos que as forças acabam, há momentos que as forças se vão, há momentos que nós não queremos mais ler Bíblia, não queremos mais orar, há momentos que a luta é tão grande que a gente fala: não, depois eu faço isso. Mas o nosso Deus, ele nos sustenta, ele nos dá força, e ele faz com que nós tenhamos força, mesmo que nós não tenhamos mais nenhum gesto dos quais iremos nos levantar, e as pessoas olham e falam: agora ele foi vencido, agora ela foi vencida, agora ele não consegue mais adorar a Deus, agora ela não consegue mais adorar a Deus. É por isso, irmãos, que as pessoas olham para os crentes e não conseguem entender. Diante de tantas percas materiais, o crente, ele continua dizendo: Senhor, eu continuo te adorando. Ele continua vindo para a igreja,
ele continua com a sua Bíblia, ele continua com a sua fé, porque ele sabe que o seu maior tesouro está guardado no céu, aleluia, está guardado no Senhor. A Bíblia diz que prenderam João na ilha chamada Pátimas. João, agora você não prega mais, agora você não consegue mais fazer a obra, mas quando as portas da terra se fecham para um adorador, Deus abre as comportas nos céus, Ele mostra as coisas grandiosas e diz: você ainda não vai morrer, eu quero te revelar algo das quais ainda você não viu, dos quais ainda você não contemplou, dos quais ainda vai acontecer, amados. O nosso Deus, verdadeiramente, Ele confunde a mente do inimigo. Ninguém consegue parar, aleluia, os planos e a vontade de Deus. Eu costumo dizer que as muralhas, em grande parte, elas servem de proteção, mas na nossa caminhada, irmãos, muitas das vezes a muralha, ela serve também de obstáculo. As muralhas também servem de empecilho. Só que o nosso Deus, Ele não nos deixa ficar encurralado diante de situações difíceis, não. Quando achamos que estamos sem saída, quando achamos que não tem mais jeito para darmos prosseguidade, aí o nosso Deus, Ele entra com providência do alto e fala para Josué: Josué, não tem problema se as muralhas de Jericó são altas, não. Não tem problema se o rei de Jericó fechou a cidade, não deixa ninguém entrar e sair, não. Eu, Senhor, vou derrubar as muralhas, Josué. É só me clamar, é só colocar o povo para se movimentar, é só colocar a igreja para clamar, Josué, que eu vou dar a vitória. Deus derruba a muralha, irmãos, e olha que as muralhas de Jericó tinham 9 metros de altura e 6 metros de largura. Era impossível aos olhos humanos cair, mas a Bíblia diz que o nosso Deus é o Deus dos impossíveis. Deus faz coisa que nós duvidamos, aleluia, porque Ele verdadeiramente é Deus. Ele derrubou as muralhas de Jericó, as muralhas caíram por terra, Israel passou adorando o nome do Senhor. O rei do Egito, o faraó, achou que o povo estava preso por causa do mar, mas Deus abriu o mar para o povo passar, e o povo passou adorando e bendizendo o nome do Senhor. A Bíblia ela vai dizer que o Jordão também interfere no caminho de Israel, mas a Bíblia vai dizer também que Deus abriu o Jordão, aleluia, e o povo passou o Jordão, encontrou as muralhas de Jericó. Deus derrubou as muralhas, e quando ele vai passar pelas terras de Balaque, rei dos Moabitas, vai chamar Balaão para amaldiçoar o povo de Deus. Mas o povo de Deus é um povo abençoado, e contra a igreja do Senhor não tem feitiço, não tem macumba. Contra a igreja do Senhor não tem maldição. Contra a igreja do Senhor, aleluia, não adianta lançar nenhum tipo de tropeço. E por que, evangelista, irmão Francisco? Porque a igreja do Senhor, ela tem dono, aleluia. Porque a igreja do Senhor, aleluia, ela é a menina dos olhos do Senhor. Porque a igreja do Senhor, aleluia, ela é mais do que vencedora. Romanos capítulo 8, versículo 37, Paulo vai dizer: mas em todas essas coisas, que coisa que Paulo está dizendo? Em todas as perseguições, em todas as lutas, em todas as calúnias, em todas as astutas ciladas do inimigo, em todos, irmãos, o desânimo, em tudo Paulo vai dizer: nós somos mais do que vencedor. Porque o vencedor é uma pessoa que corre uma maratona e ganha uma medalha. Aí ele vai entrar nos livros dos Guinness. Aí ele ganhou uma medalha e vai estar lá como em primeiro lugar. Mas Paulo vai dizer ao contrário: nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus, o nosso Senhor. E por que nós somos mais do que vencedor? Porque nós vamos vencer o mundo, irmãos. Nós vamos ser arrancados dessa terra, aleluia, e vamos entrar no céu. E aí nós vamos olhar e vamos dizer: valeu a pena sofrer.
valeu a pena chorar, valeu a pena, aleluia, padecer, aleluia, muitas das vezes necessidade, mas agora eu estou na cidade, verdadeiramente, aleluia, celestial. É diferente servir ao Senhor. O inimigo, ele lança o crente na cova, mas ele esquece que o Senhor fecha a boca do leão. O inimigo manda aquecer a fornalha 7 vezes mais, mas ele esquece que o quarto homem, ele entra dentro da fornalha. Eu quero falar nessa noite, irmãos, para finalizar, o nosso Deus, ele entra na fornalha, aleluia, com os seus servos. O nosso Deus, ele entra na cova dos leões e fecha a boca dos leões. Louvado seja o nome do Senhor. O nosso Deus, verdadeiramente, ele não nos impede de passarmos pelas águas, mas ele diz: eu passarei convosco. Quando passarem pelo fogo, as chamas não arderão em vós. E por que não arderão? Ele vai dizer: porque eu, Senhor, estou convosco. Então a Bíblia diz que Deus agora traz novamente a palavra dele, vem sobre Jonas no capítulo 3 pela segunda vez. E Jonas agora ele vai para Nínive. E ao chegar em Nínive, Deus deu 40 dias para Nínive se arrepender. 40 dias. E Jonas vai entrar gritando para o povo de Nínive: arrependei-vos, porque o Senhor, ele vai destruir essa cidade. Arrependei-vos, porque o Senhor vai destruir essa cidade. A cidade de Nínive, irmão, para percorrer era 3 dias. Os habitantes de Nínive eram 127 milhões de homens, sem contar mulheres e meninos. E o que Deus queria era salvar Nínive. O que Deus queria era mostrar sua bondade e misericórdia. O que o crente tem que aprender é ser misericordioso. E a Bíblia vai dizer que em 3 dias o rei ouviu a voz do Senhor. Ele falou: vamos nos arrepender. Proclamou 3 dias de jejum. Para quem saiba, o Deus de Israel, quem sabe ele se arrepende de nos destruir. Sabe por quê, irmãos? Porque a criatura sabe quem o criou. Ninguém é maior do que o nosso Deus. Então a Bíblia vai dizer que Deus olhou e também se arrependeu do mal que iria fazer a eles. Aí o irmão pode dizer: mas depois Deus destruiu a cidade, Naum vai registrar. Sim, irmãos, 100 anos depois, porque assim Deus nos dá a oportunidade de nos arrependermos, de voltarmos atrás. O que Deus quer é que nos arrependamos, que sejamos misericordiosos. Aí Nínive volta novamente para os seus erros, sim, mas Deus, irmãos, ele no seu devido tempo, ele traz a punição, mas é para aqueles que querem permanecer na desobediência. O que eu quero falar nessa noite para nós é que nós não podemos nos esconder, não podemos descer para o fundo do poço, não podemos ficar sem orar, sem ler a palavra do Senhor. O que eu quero dizer nessa noite para nós, que ainda que nós não estejamos cultuando na igreja todos os dias, mas que nós venhamos cultuar em casa, que nós venhamos nos levantar, que nós venhamos orar, porque quando a igreja ora, o seu clamor é diferente do clamor do mundo. As pessoas clamam nos Face, clamam nos Instagram, clamam no WhatsApp, tudo bem, de toda forma é um clamor, mas agora um clamor diante de um Deus que tudo pode, é diferente, porque o nosso Deus, ele age e ninguém pode impedir o seu agir. Então nesta noite, que nós possamos ouvir a voz do Senhor e obedecer a voz do Senhor e fazer verdadeiramente a vontade do nosso Deus. Que Deus em Cristo abençoe grandemente aos irmãos, a sua vida, a sua família, e que nós iremos orar nessa noite, pedindo a Deus para trazer a vitória, para que Deus possa restituir tudo aquilo que noutrora já era, porque às vezes Deus dá algo para nós, irmãos, Deus nos entrega nas nossas mãos, e eu digo que o inimigo não toma nada nosso.
mas somos nós que lançamos fora. Então nessa noite nós vamos orar para que a mão poderosa do Senhor, ela possa permanecer no seu lar, na sua família. Você tem nas mãos poder, nós temos nas nossas mãos poder, irmãos. Mateus capítulo 10, quando nós oramos, estendemos as mãos, o Senhor, aleluia, Ele recebe as nossas orações. Nós somos o povo que podemos fazer a diferença na terra. A autoridade e o poder foi dado nas nossas mãos, então vamos usar. Convido os irmãos que oramos nessa noite. Maravilhoso Deus, Pai amado, diante da Tua santa e gloriosa presença nesta noite, queremos agradecer ao Senhor, meu Senhor da glória, por mais esta oportunidade, por esta palavra qual o Senhor assim colocar em nossos corações. Meu Deus, sabemos que a igreja do Senhor, ela é um organismo vivo, é uma igreja poderosa, é uma igreja, meu Pai amado, que ninguém pode deter. Quando a Tua igreja ora, quando a Tua igreja clama, Senhor, vidas são libertas, vidas são transformadas, e nós queremos nos colocar, meu Senhor da glória, na brecha, na posição, em oração, em clamor. Nós queremos clamar pela nossa nação, pelo nosso país. Queremos pedir ao Senhor que as Tuas mãos estejam continuamente estendidas para salvar, e que todavia, meu Deus amado, venha ser feito sim a vontade do Senhor. É a vontade do Senhor que prevalece sempre, que sempre prevalecerá, que permanecerá. Nós não conhecemos e nem sabemos, meu Pai amado, como o Senhor quer agir, mas o Senhor age da forma perfeita, porque a Tua vontade é boa, a Tua vontade é perfeita, é agradável. O Senhor, meu Pai amado, é que sabe o que é melhor para nossas vidas, para uma nação. Por isso, meu Deus amado, queremos clamar por misericórdia sim, Senhor, mas queremos clamar, meu Pai amado, segundo a Tua vontade, não a nossa. Meu Pai, que o Senhor possa guardar os Teus filhos, os Teus servos, fortalecendo, firmando os seus pés sobre a rocha, direcionando os seus passos, meu Senhor da glória, em Teus caminhos a cada dia, livrando do laço do passarinheiro, livrando de todas as tentações, meu Pai amado, guardando, Senhor amado, nossos líderes espirituais, nossos pastores, meu Deus amado, em toda a face da terra, Senhor, os missionários. Meu Deus, queremos pedir ao Senhor nesta noite que o Senhor possa segurar na mão de cada um, meu Pai amado, das famílias que Te adoram, que Te buscam, que estão sempre, meu Pai amado, em Tua presença. É o que nós Te pedimos nessa noite, Senhor, crendo em nome de Jesus. Amém.